Jogou. Você tem compromisso no dia 20 de janeiro? Ainda não. Você vai me fazer algum convite, cara? Não vai ser dessa vez não, cara, mas se você estiver pelos Estados Unidos, lá por Washington, eu recomendo que você dê uma passadinha lá no Capitólio, porque o homem vai estar tomando posse na presidência dos Estados Unidos. Quem que vai fazer o show? Olha, boa pergunta, hein, cara? Taylor Swift, que não vai ser. Taylor Swift, que não vai ser, né? É, deve ser aquele rapper porto-riquenho que ofendeu metade de Porto Rico. Mas se tudo der certo e se a gente não tiver uma nova invasão ao Capitólio, o que não deve acontecer, em 20 de janeiro é quando Donald Trump assume com uma promessa muito grande de mexer em várias áreas da economia e da própria vida social dos Estados Unidos. E uma delas é a tecnologia. E assim, as mudanças que ele vai fazer são mais anunciadas do que a própria posse em si. Já disse em carta, já disse em documento, já falou em tweet, já refez o que falou, os aliados dele falaram. E o que a gente vai fazer agora é fazer um apanhado disso a partir de grandes temas. O que você acha, cara? Vamos nessa, porque tem bastante coisa para discutir, porque o homem também vai e volta como ninguém. Vamos começar com ela, a inteligência artificial, cara. A inteligência artificial. Então, acho que é bom contextualizar qual que é o cenário atual, né? Então, hoje existe uma ordem executiva, que é tipo um decreto do presidente Biden, para a inteligência artificial. É uma ordem executiva que põe ali alguns casos de uso, então é bastante setorial, então pede, por exemplo, para a área da educação analisar o que precisa ter de inovação. Então, ela é uma ordem executiva que acaba sendo pró-inovação, mas também pensando muito na questão de uma IA responsável, de pensar casos de uso em que pode dar ruim, pode dar chabu, e o que a gente pode fazer para trazer mais segurança, mais ética, mais responsabilidade também. E uma coisa que tem nessa ordem diretiva é a questão da privacidade, né? Também. Então tem vários... Ela é bastante ampla, assim, quando saiu, eu li todo o documento, fiquei super, num estado até de... Eu falo, nossa, como eles pensam de uma forma multissetorial, porque não é uma ordem executiva que vai assim, para todos os órgãos precisa fazer a mesma coisa. Não, é setorial. Então, a educação precisa fazer isso, saúde precisa fazer isso, e vamos ver tanto no que dá para inovar, do que a gente tem que pensar um uso mais seguro, mais ético e responsável. E o Trump é fã número 1 dessa ordem, não é? Não, senhor. Inclusive, ele anunciou que pretende rever. Toda ela? Pretende, na verdade, assim, de novo, né? O que a gente está falando aqui, pessoal, é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer realmente, porque a cabeça do homem vai e volta. Então ele já falou que poderia revogar toda essa ordem executiva do Biden, porque ela fere a inovação na inteligência artificial. Então ele quer trazer um olhar muito mais de uma desregulação mesmo desse processo. Né? Então isso para a inteligência artificial, isso é uma das coisas que a gente pode esperar. Né? Então ver como que vai ficar essa ordem executiva, que era uma ordem executiva bastante completa, bastante complexa também, e ver se vai ser revogada mesmo e o que vem no lugar. E aí isso dá, abre possibilidades inúmeras das consequências para a inteligência artificial, do desenvolvimento e da adoção nos Estados Unidos. Revogar a ordem diretiva é o que ele pode fazer com a caneta de presidente, mas ele pode fazer muito mais coisa apenas com o discurso e com o poder de sentar naquela cadeira da Casa Branca, né? Só construindo a narrativa, né? E acho que a narrativa que eles estão construindo, porque ele tem um amigo ao lado dele, que você citou, né? O melhor amigo. O melhor amigo. Não é um cachorro. Quanto tempo será que vai durar essa amizade, né? Porque a gente devia fazer um bolão, hein? O ego dos dois é uma coisa que também começa a invadir os espaços, né? Gostei dessa, hein, Diogo? Será que tem espaço naquele salão oval para tanto ego? A gente vai ter que descobrir. Mas aqui a gente não está aqui para fazer previsão, né? Exato. Então, eu acho que a narrativa que ambos vêm construindo é justamente de uma IA... eu vou usar um termo aqui, que eu vou gastar o meu inglês. Tá louco. Non-woke. Non-woke. É primo do QAnon? Existe, né, essa ideia da cultura woke nos Estados Unidos, que muitos, né, eles colocam essa ideia de que seria muito ligado ao progressismo, né? Então, isso na área de inteligência artificial, o nosso amigo do Elon Musk, ele fala que, por exemplo, o ChatGPT,
ele é muito woke. O chat GPT, que é um ser inanimado, ele é despertado, ele é ligado. Despertado, ele é woke. O woke. Ele é woke. Ok. Ele é ligado em pautas identitárias, pautas que Isso. tem Não conexão. deixa criar conteúdo que tem algum cunho racista, que tem algum cunho de... Então ele fala que isso... E aí o Musk ficou muito bravo porque ele quer criar um conteúdo racista. Ele quer liberdade de expressão, cara. Ele Ele quer quer liberdade de expressão nas palavras dele. Tanto é que, por exemplo, ele falou, não, o chat GPT é muito woke. Tá. Então o Grok, que é a inteligência artificial dele, do XAI, tem menos barreiras. E o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que você consegue criar conteúdos que, por exemplo, no chat GPT ou com outras inteligências artificiais comerciais, você seria barrado de criar. Com o Grok você consegue. Eu sei que você já fez algumas coisas aí, porque você é total não woke. Eu sou... Você não coloque etiquetas em mim. Mas, deixa minha liberdade fluir. Deixa minha liberdade fluir. Mas, óbvio, né? Por conta do meu papel de pesquisador, vamos pesquisar. Até porque, assim, eu fiz parte do Red Team da OpenAI. Então, o Red Team é justamente essa equipe de segurança externa que vai ajudar a construir esses guardrails, que são essas barreiras, né? E aí, óbvio que eu fui testar no Grok, claro. E aí ele liberou geral. Liberou geral assim, do tipo, eu consegui fazer, cara, uma imagem do Mickey fumando um baseado. Mentira! Sim! E não tô mentindo. Quantas regras foram quebradas aí? E aí escrevi uma coluna. Inclusive tá publicado no UOL com a imagem e tudo, né? E isso traz uma série de questionamentos, né? Então, pô, isso não irá passar nunca em uma outra inteligência artificial comercial. Se passasse é porque entrou em algum corner case ali, em uma brechinha que passou. Senão não iria passar. Mas no Elon Musk é liberado, né? Porque ele, enfim, ele tá... E aí tem uma questão tanto de um uso ético da inteligência artificial. Pô, um personagem infantil fumando maconha, será que a inteligência artificial deveria permitir isso? Esse é um primeiro ponto, né? Uma discussão ética, uma dimensão ética. Mas tem uma outra dimensão, cara, Qual? Que é uma dimensão legal, né? De direitos autorais. Ah, aí mexe no bolso, né? Aí mexe no bolso. Então também tá passando tudo lá. É woke e broke. Porque que se a Disney processar o X, ô meu filho. Então é isso. Então tem essa perspectiva de uma desregulação também da inteligência artificial. E se havia um espírito do momento, o espírito do tempo... Zeitgeist. Zeitgeist, como é que fala? Zeitgeist. Você tem certeza que é assim? Absoluta. Então tá bom. O Zeitgeist do tempo era o quê? A ideia de uma IA responsável? Talvez a narrativa, e nem precisa canetar, só pela narrativa, tanto Trump com o seu aliado Elon Musk faça arrefecer um pouco essa discussão sobre a responsável e entre um processo mais desregulado tanto do desenvolvimento quanto da adoção da IA. O que você acha? Eu concordo com você. E tem outra coisa que hoje em dia está no espírito do tempo, do Zeitgeist, a onda do momento, que é uma discussão sobre regulamentação das grandes plataformas, das big techs. O governo do Joe Biden foi super único e nunca antes na história desse país, dos Estados Unidos, país. foi feito o que ele fez. Ele basicamente enquadrou todas as big techs por algum motivo que tinha a ver com minar a concorrência, com usar as suas plataformas para impedir que os rivais conseguissem... Monopólio que você quer chegar? Eu vou chegar lá. O que dá pra gente resumir com o monopólio é que o problema não é só haver um monopólio, é o que você faz com ele. Porque, em tese, se você tem um monopólio e não usa isso para impedir outras empresas de atuarem ou de tentar embarcar em outras áreas, há uma certa leniência, que inclusive foi o que aconteceu durante anos. Só que tanto o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quanto várias procuradorias dos estados, Diogo, começaram a ver que as empresas estavam começando a usar esse monopólio para entrar em outras áreas, se tornarem monopolistas nessas outras áreas e impedir que novas empresas surgissem, novos negócios surgissem. O grande exemplo, o grande símbolo dessa onda é o Google, que foi condenado por monopólio por usar a busca e fazer o uso da busca
pagando para outras empresas para ser o buscador padrão de vários celulares, de buscadores, inclusive de operadoras de celular. Ela usava o seu poder econômico Exato. para influenciar o mercado. Exato. Né? Então, porque ela pagava uma grana para os fornecedores para, você vai usar, coloca o Google aí de padrão. Né? Sim, sim. E o que os reguladores e os promotores perceberam é que essa prática ajudava a impulsionar outros serviços. Tanto é que, no final do ano passado, o Departamento de Justiça pediu um remédio para essa situação. E o remédio foi, o Google, bateu na porta do Google e falou, olha, a gente vai pedir para a Justiça para que você tenha que vender o Chrome. Porque o Google Chrome é uma das grandes portas de entrada para a internet. E toda vez que você escreve um termo que não é um endereço, você explicou bem na sua coluna, você vai fazer uma busca no Google. 60%, né? 60% usam. Como alternativa a isso, caso a Justiça não queira que o Google venda o Google Chrome, o Departamento de Justiça falou, então a gente tem que obrigar o Google a vender o Android. Porque o Android também é uma baita de uma porta de entrada para as buscas que são do próprio Google. Ok, Justiça, não quer forçar o Google a vender o Android? Pelo menos impeça que a busca do Google seja padrão no Android. Já vai permitir que outros concorrentes consigam competir de alguma forma. Se nada der certo, tem que vender o Android mesmo. Mas o mais impactante são as outras medidas. Porque o Departamento de Justiça não quer quer um remédio para as buscas, mas quer um remédio para impedir o monopólio em outras áreas, como a área emergente da IA. Tanto é que uma das coisas que deixou mais bravo o pessoal do Google era a sugestão de que o Google vendesse a parte que ele tem em empresas que desenvolvem inteligência artificial e, por acaso, tem algum serviço de busca. Por que eles pensaram isso? Cara, o Google já está tentando fazer aquele merge and acquisition. Não é só você que fala a palavra difícil. Desculpa, acquisition e hire. Que é contratar a galera. Contratar a galera ou já ver quem são as empresas que no futuro podem afetar o poderio do Google e já tá dentro dessas empresas para decidir o que elas podem fazer. Só que o Google não é a única empresa, certo? Tem várias outras Big Techs que também estão sendo processadas porque cada uma à sua maneira tem um jeito de fomentar o seu ecossistema para fazer com que os próprios serviços se sobressaiam em relação aos rivais. Aí na fila do processinho tem a Apple, tem a Amazon, tem a Meta, todas elas estão nesse grande balaio. Qual que é a questão agora com o Trump? Ele já disse que ele não gosta das Big Techs. Ele não gosta de como elas... Censuraram ele, cara. Como elas lidam com o fluxo informacional, porque elas, segundo ele, podam mais os republicanos, os conservadores, então tem que, de alguma forma, colocar um freio de arrumação na moderação que elas fazem. Só que ele é mais contra ainda você minar grandes empresas norte-americanas, porque isso atrapalha o que ele considera que é a principal missão dele como presidente, que é fazer frente à China. Mas disso a gente já fala lá na frente. Uma outra coisa relacionada às Big Techs tem a ver com essa vontade, essa cisma que o Trump tem de que as Big Techs podam e censuram os discursos conservadores. Tem uma lei lá chamada Communication Decency Act, não é só você, viu, Diogo? O ato da comunicação da decência, ou o ato da decência na comunicação, que obriga, desde 1996, que as grandes plataformas digitais não moderem o conteúdo, porque isso impediria, de alguma forma, a liberdade de expressão. E, como a gente estava discutindo aqui, o Zeitgeist, o espírito do tempo, a discussão agora é que as empresas têm sim, e a pressão é para que elas tenham sim que moderar o conteúdo, para impedir discurso de ódio, para impedir que ameaças à democracia proliferem na rede. E a gente estava indo para um cenário em que todo mundo queria que essa seção 230 passasse a ser mais rígida, que obrigasse as empresas a fazerem sim moderação. Mas o Trump acha que isso daí é implementar a censura. Então, muito provavelmente, em vez de forçar a moderação, ele vai fazer o contrário. As empresas que hoje em dia moderam o conteúdo, elas vão ser responsabilizadas se elas moderarem demais. Agora, o que é demais, tu fica entreaberto. E quem é moderado fica ainda mais em aberto, né, Diogo?
Esse é o desafio. Eu acho que esse é um debate no mundo inteiro, né, sobre o papel da regulação das plataformas, porque dependendo da sua visão de mundo, você vai querer que modere mais ou modere menos, né? E no caso do Partido Republicano, eles acham que deve moderar menos, até porque eles falam que eles são moderados demais, né? Até porque eles colocam discursos ali que muitas vezes precisa de um processo de moderação, né? Às vezes eles acabam, os dois lados, né? Mas eles falam que com eles acontece mais, de ultrapassar as barreiras do que está no termo de uso, e aí tomam um ban, eles ficam bravos. Então esse é um desafio mesmo que vai ter, que é mais uma das grandes promessas colocada aí com essa nova administração do Trump, que é revisitar então a seção 230, né? Precisamos ver. Precisamos ver no que vai dar também, se realmente isso vai acontecer. Mas tem uma figura ilustre que está assumindo aí, né? Exato. É praticamente certeiro que a seção 230 vai ser revisitada. O Trump colocou na FTC, que é o órgão público que lida com telecomunicação e algumas aquisições, um cidadão que já era servidor da FTC, mas que ele é muito contrário às Big Techs. Ele, inclusive, é crítico a elas e acha que elas fazem censura hoje em dia. Então, muito provavelmente, o Brandon Carr, esse é o nome dele, vai fazer passar algumas pautas que estão super alinhadas ao Trump em relação à visão que ele tem de que as Big Techs censuram determinados comportamentos, determinados conteúdos e discursos. E essa visão um pouco mais liberal de como as coisas devem ser feitas na economia, tem tudo a ver com outro plano do Trump, Diogo, que é nas criptomoedas. E essa parte é muito encabeçada pelo vice dele, o J.D. Vance, que é um baita do entusiasta nas criptomoedas e, inclusive, parte do documento que fala sobre a tecnologia de como vai ser no governo Trump, ele colaborou muito e a ideia é que o Banco Central tenha uma criptomoeda dos Estados Unidos. Já pensou isso? Um Banco Central ter uma criptomoeda? É claro que no Brasil a gente tem o Drex, e o Drex tem alguma coisa de blockchain, que é um dos componentes principais das criptomoedas. Mas não é uma criptomoeda, é um processo de tokenização das da moeda transações. fiat, né, da moeda real, é outra perspectiva. E de fato, então, também o próprio Trump já mudou de opiniões sobre criptomoedas várias vezes, então é pra gente analisar também como que isso vai fazer. Agora ele se mostra muito mais favorável, então, tanto que depois, assim que ele venceu as eleições, você tinha Bitcoin? Você tinha? Eu vendi antes dele vencer. É sério? É sério. Ah, puta, Elton, aí você vacilou, hein? Você tava apostando na Kamala Harris? Não, Você vendeu por quê? Você precisava pagar uma dívida Teve uma de bet? Do Tigrinho? Você precisava pagar o jogo do Tigrinho? O agiota. Não, é porque teve uma grande queda no passado e eu fiquei com medo de perder essa grana toda. Tá. E aí eu me programei para quando subisse, não importasse quanto subisse, beleza, que eu fosse vender. Eu não fiquei esperando esse grande boom que teve agora. Não, foi uma estratégia boa, Elton. Então, mas se você tivesse segurado um pouquinho, óbvio que também a gente não está dando recomendação de investimento aqui, porque não dá para saber, obviamente, mas após a vitória de Donald Trump, subiu muito. Subiu muito justamente por conta disso, né? De que agora ele se mostra mais favorável também às criptomoedas. Então, ele vem se mostrando cada vez mais favorável a esse processo um pouco mais desregulatório, né? Em que as coisas podem acontecer meio que no vazio ou ao lado do próprio governo. Sim, né? Porque assim, não é o Estado ali atuando especificamente, né? As criptomoedas acabam sendo um processo mais desregulado também, assim como ele quer trazer essa perspectiva para a inteligência artificial. Qual?